você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. ZYK 209, 1390 kHz, amplitude modulada, Rádio Esperança de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Se eu for até o céu, lá estás. Se eu for às profundezas do mar, me encontrarás. Se eu for ao mais escuro lugar, me encontrarás. Não há como escapar do teu olhar. Senhor, tu me sondas, a pedra já estava removida. O que nós classificamos aqui como planos de condenação relativamente irreversíveis. Plano relativamente irreversível. Então, por que usamos relativamente? Porque a Bíblia não está escrito assim expressamente, como no, na blasfêmia. Não existe perdão para o pecado de blasfêmia. Mas aqui mostra claramente que não existe perdão. Então, para distinguirmos esse que é claro como o sol expresso, com todas as letras, a gente coloca então esse aqui, relativamente irreversível, em virtude disso. Mas nós entendemos claramente que tanto um quanto o outro não tem mais perdão. Então se aplica para a vida daquela pessoa um caminho de condenação irreversível. Assim como a irmã Jess perguntou sobre, e a pessoa como é que se sabe que ela blasfemou contra o Espírito Santo? E agora alguém pode perguntar, como é que se sabe que a pessoa apostatou realmente? Será que ela não foi levada por alguém, mas ela não rejeitou mesmo, Quem sabe ela largou aquela revelação iludido, mas ela não se decidiu contra aquilo. Então nós vamos estudar sobre isso um pouco mais tarde, exatamente qual é a situação daquele apóstata. E também, irmãos, a gente vê claramente no fruto daquela decisão que aquela pessoa está no caminho de apostasia. Porque o apóstata, ele
ele é mais do que ter dúvida. A Bíblia diz o seguinte, que quando a pessoa tem dúvida, a gente tem que lutar ela para salvar ela da dúvida. Então não é aquela pessoa que tem dúvida, não. O apóstata é a pessoa que se opõe, é a pessoa que rejeita. E é impressionante isso, que a pessoa que rejeita a santidade de Deus, rejeita a palavra de Deus, ela se torna inimiga. A gente vê na prática isso acontecendo. A pessoa, quando se torna uma apostata de uma doutrina bíblica, ela se torna inimiga daquela doutrina. Ela não tem mais temor, mas será que é de Deus? Não, ela é inimiga. Se eu vier alguém falar daquela palavra para ela, ela fica braba, ela fica furiosa. Então se vê claramente, como resultado desta ação, deste pecado, é claramente que a gente vê que aquela pessoa não consegue mais se arrepender. Aquela palavra não consegue mais tocar na vida daquela pessoa. É como se ela tivesse arrancado aquela página da sua Bíblia, arrancado aquilo ali de uma possibilidade, de aquilo ali vir a agir na vida dela. Então ela se torna inimiga. Então o apóstata também, o fruto, o resultado da apostasia, a gente vê muito claramente também. O endurecimento do coração em relação àquilo ali. A gente vê que realmente a pessoa está endurecida para o arrependimento. Por quê? Porque ela entrou, pela sua apostasia, que é uma ofensa direta contra Jesus, contra a palavra, ela entrou num caminho irreversível. Se aplica para ela no caminho irreversível, ela não consegue mais. Nós vemos alguns casos, que a gente pode exemplificar, o caso da rejeição à palavra do Senhor, lá em Cádiz Barneia. Já estudamos bastante sobre isso. Então lá em Cádiz Barneia existia uma direção: entre na terra prometida, entre, é a terra nossa, mas eles rejeitaram aquilo ali. E veja, aí que nós vimos o fruto. Porque depois de eles terem rejeitado aquela revelação que Deus tinha dado a Moisés, e que Deus tinha dado também a Josué e a Caleb, quando Josué e Caleb começam a pregar para eles aquela revelação, veja, irmãos, aquela revelação, isso aí está lá em Números 32, versículos 8 a 12, quando Josué e Caleb começam a pregar para eles aquela revelação, eles não somente rejeitam, mas eles pegam em pedras para matar Josué e Caleb. Então veja, não existia mais espaço para arrependimento, eles tinham rejeitado aquela revelação de vitória, aquela revelação de ação espiritual que Deus tinha dado para Moisés e tinha dado para o povo. Aqueles 10 espias rejeitaram, eles ficaram inimigos daquela revelação. E quando Josué e Caleb quiseram pregar aquela revelação para eles, eles quiseram matar Josué e Caleb. Então a gente vê claramente o endurecimento do coração daquela pessoa que é apostada da fé. Não existe mais no seu coração espaço para arrependimento. Nós já estudamos sobre isso, mas quem sabe você não assistiu a aula, que depois eles até tentaram atacar, mas não porque eles se arrependeram, porque eles não queriam ficar no deserto, ou seja, eles rejeitaram depois o plano alternativo que Deus deu para eles. Porque Deus disse: vocês não querem entrar agora, não têm fé, rejeitaram essa revelação, então vocês agora estão num plano alternativo, vão ficar 40 anos no deserto. Eles rejeitaram aquele plano. E por rejeitar aquele plano, eles entraram na terra, não por obediência, mas justamente por mais uma vez manifestar sua rebeldia. E lá eles foram, naquele momento, Deus disse para eles: vai acontecer isso com vocês. Vocês vão ser completamente derrotados. Vocês vão entrar num outro plano alternativo aqui, de derrota, e muitos vão morrer. E eles entraram naquela guerra e voltaram completamente arrasados. Por quê? Pelo endurecimento do coração deles, eles não conseguiam aceitar a revelação de Deus. Nós temos também um caso, um outro exemplo de apostasia, no caso de rejeição à palavra de Deus pelo profeta novo.
né? O profeta novo, naquela passagem que está lá no primeiro livro de Reis 13, versículos 13 a 24, né? Ele nos mostra que a palavra nos mostra que ele tinha uma mensagem de Deus. E Deus disse: ó, tu não volta por esse caminho, né? Tu volta por outro caminho. Um caminho diferente, né, pelo caminho que tu vieste. E a Bíblia nos mostra então que o profeta velho vai lá e diz, né, e ainda assim tu não fica em lugar nenhum, né? Entrega o recado pro rei e vai embora. Aí o profeta velho vai lá e diz: não é bem assim. E o que acontece, irmãos? Aparentemente a gente não entende, né, por que aquele homem morreu, né? A gente até se choca, mas ele entregou uma mensagem tremenda. Como é que Deus permitiu que ele morresse? Nós vemos por que ele morreu, irmãos, justamente porque ele entrou no caminho de apostasia. A gente não se dá por conta do que aconteceu com ele. Se estabeleceu para a vida dele um plano alternativo de condenação, né? A gente, vamos ver aqui, ó, versículo 17, 1 Reis 13. Ele diz para o profeta velho: eu não posso voltar contigo, né, do 16 em diante, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por que foste. E aí o profeta velho diz para ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Aleluia. Agora veja, irmãos, por culpa de quem que aquele profeta novo entrou no caminho de apostasia? Por culpa do velho. Agora, o fato de ter sido culpa do velho fez com que não houvesse um caminho alternativo de condenação para ele? Não. Então muitas pessoas pensam assim: mas foi outra pessoa que me levou, eu não tenho culpa disso, né? A decisão é nossa. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, aquele profeta novo, no momento em que ele rejeitou algo de Deus, que Deus tinha dado para ele, ele entrou num caminho de condenação. E a Bíblia nos mostra então que ele morreu depois no caminho, né? Foi atacado por uma fera e morreu. Um caminho de condenação em virtude de ele ter abandonado a mensagem, a revelação que Deus havia dado para ele. Mas pode uma pessoa de Deus entrar no caminho de apostasia? Claro que pode. Porque o que é o caminho de apostasia? É justamente isso. É a pessoa que um dia recebeu a revelação, mas ele rejeitou aquilo ali. Um dia ele entendeu. Um dia ele chegou ao conhecimento da verdade, mas ele rejeitou aquilo ali. Eu não quero mais isso. Agora veja, irmãos. Vamos estudar agora sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Já falamos um pouquinho sobre ele, mas é importante nós falarmos agora sobre aquilo que não é o pecado de blasfêmia, justamente para que os irmãos entendam isso. O que não é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Então veja, nós já estudamos que esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é algo voluntário, é algo intencional. Agora, o que não é, né, as falsas blasfêmias contra o Espírito Santo? E por que é importante nós estudarmos isso? Porque muitas pessoas pensam que blasfemaram contra o Espírito Santo e não blasfemaram.
né? Eles pensam, blasfemei. E já chegaram para mim pessoas desesperadas. E agora eu blasfemei e não tem mais perdão. Se a pessoa está arrependida, não foi blasfêmia. Porque é o Espírito Santo que está levando ele àquele estado de constrição, àquele estado de arrependimento. Então vejam, existem pecados que são contra o Espírito Santo, mas que não são blasfêmias. Então nós vamos estudar aqui, por exemplo, né? Vemos aqui alguns exemplos dessas falsas blasfêmias, que não são blasfêmias, embora sejam também pecados que vão de alguma forma agir, né, contra aquela pessoa e contra a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. O primeiro deles é o pecado contra o Espírito Santo. Por exemplo, a mentira contra o Espírito Santo. A gente vê lá Atos, capítulo 5, versículo 3, uma passagem também muito conhecida, né, de todos os irmãos, desde a escola dominical, né, infantil, né, aquele caso de Ananias e Safira. Então vejam, Ananias e Safira, qual foi o pecado deles? Foi de mentira. Eles mentiram ao Espírito Santo. A Bíblia diz assim, ó, disse Pedro, Ananias, versículo 13 do capítulo 5 de Atos, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Por que tu mentiste ao Espírito Santo? Veja, isso aqui não era um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas era um pecado contra o Espírito Santo. Ele estava mentindo. Veja, ele não estava como aqueles fariseus fizeram de chamar o Espírito Santo de Beelzebu. Não. Não foi isso, não foi uma blasfêmia. Mas eles mentiram. Isso é um pecado. E veja que interessante, irmãos, que Deus ainda deu tempo para este casal, né? Quando ele chegou aqui, Pedro ainda falou para ele, mas aquele homem estava obstinado com a sua ideia. E aí ele acabou morrendo ali por causa daquilo. Entrou num caminho, né? Foi para ele também um caminho irreversível, mas ele teve ainda, Pedro ainda conversou com ele. Quando chegou a mulher de Ananias, Pedro conversou com ela. Ela ainda teve alguma chance. Pedro perguntou, é verdade isso mesmo? Vocês venderam? E ela confirmou a mentira de Ananias. Então veja, irmãos, nesse caso aí, eles estavam obstinados, ou seja, embora não fosse uma blasfêmia contra o Espírito Santo, era um pecado contra o Espírito Santo, uma mentira. Eles poderiam ter se arrependido se não estivessem obstinados como estavam, e até poderiam, mas eles estavam com o coração completamente obstinado, né? Mas aquilo ali era uma mentira contra o Espírito Santo e não uma blasfêmia. Então esse é um exemplo de um pecado contra o Espírito Santo que não é uma blasfêmia, né? Eu creio, né? Eu posso entender, né, que Pedro até quis que a esposa de Ananias se arrependesse, porque ela conversou com ela. Ele deu uma chance para ela ainda. Mas a obstinação deles, né, foi acima de uma possibilidade de arrependimento. Agora, o segundo ponto é o entristecimento do Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30, né, nos diz a palavra: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Então veja, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, mas entristece o Espírito Santo. Entristece. E quando as pessoas, irmãos, que estão entristecendo o Espírito Santo, sem estar por conta disso, então falam que não deve, falam demais. Mas isso aqui não é pecado, mas falam. Veja, não estamos nem falando de murmuração. A murmuração é um pecado, é uma coisa condenada, tremendamente condenada. E mesmo a murmuração, irmãos, tem pessoas que murmuram, estão sempre reclamando, que não abrem mão de parar de murmurar. Você diz para ele assim, tu não pode murmurar. Ele não abre mão.
pode saber que está errado, não, mas eu tenho que falar, eu tenho que murmurar. Então alguém pode dizer assim, tá, mas vem cá, então a pessoa não pode criticar alguma coisa que está errada? Claro que pode. A Bíblia diz assim, né, que nós devemos nos exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Se tem uma coisa com o teu irmão, vai ter com ele. Então a Bíblia é clara, ela não está dizendo que a pessoa tem que aprovar o que está errado. Agora, o que é murmuração? Murmuração não é você falar para conseguir consertar o erro. Vai lá com o irmão que errou, fala, conversa. Não, murmuração é falar contra uma pessoa. É você querer atingir uma pessoa. Você fala de alguém para alguém contra outra pessoa, você não está ajudando aquela pessoa de quem você falou. Você está atingindo ela, você está, né, como diz uma expressão popular, colocando uma faca pelas costas. Então isso é murmuração. Aquilo ali não vai trazer coisa alguma de produtiva, de benefício, não. A murmuração é algo maligno. Então é um pecado, a Bíblia mostra claramente que é um pecado, né? Mas por vezes tem coisas que não são pecados, mas são coisas que entristecem o Espírito Santo. A pessoa vai se esvaziar de Deus, ela está falando coisas vãs. É que a pessoa faz coisas ali na sua casa, ela está lá, passa o dia inteiro, por exemplo, ouvindo música clássica. É pecado ouvir música clássica? Tem alguma coisa obscena ali? Não. Mas a pessoa está o dia inteiro ali, está envolvendo seu coração com aquilo, está deixando de orar. Veja, o coração dela, ela vai orar, o coração dela fica aquela música tocando, né, na sua mente. Ela não consegue se ligar em Deus, não consegue se ligar na oração. Agora, é pecado ouvir música clássica? Não. O que tem de obsceno? O que tem de pecaminoso? Né, muitos hinos, inclusive, né, eles são feitos em cima de melodias clássicas, né, antigamente, né, os corinhos antigos, muitos deles, né, eram colocadas letras, né, em músicas que o povo conhecia, né, então uma melodia conhecida, né, feita por um autor clássico, enfim. Agora, se você começar a encher a sua mente disso, você não vai mais conseguir ligar-se com Deus, não vai conseguir mais orar. E esse tipo de coisa, irmãos, começa a entristecer o Espírito Santo. Começa a tirar o espaço do Espírito Santo. Embora não seja um pecado de uma forma expressa, não seja uma blasfêmia, mas começa a entristecer. Aleluia! Começa a tirar do Espírito Santo aquele contato que é o propósito de Deus para a vida daquela pessoa. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Outra questão, irmãos, de ouvir a voz de Deus e não dar ouvidos. Será que, né, a pessoa que Deus fala com ela, né, mas aquela pessoa resiste, aquela pessoa não é aberta para o que Deus fala, o que acontece com aquela pessoa? Ela vai entristecer o Espírito Santo e vai chegar a um ponto que o Espírito Santo não vai mais falar para ela. Porque ele fala, aquela pessoa não possui aquela sensibilidade, aquela pessoa não atende Deus como Deus quer. Chega um ponto que o Espírito Santo se entristece e começa a não falar mais. Aquela pessoa, ela deixa de ter aquela vida de comunhão com Deus, aquela vida de contato com Deus. Por quê? Porque entristeceu o Espírito Santo. Então veja, irmãos, isso é uma ação também contra o Espírito Santo, mas não é uma blasfêmia, mas é um entristecimento. Isso é terrível. É terrível porque a pessoa ela vai esfriando sem perceber, né? Só que ela pode se arrepender ainda. Daqui a pouco ela vai, né? Deus toca nela de novo, uma pregação, quem sabe uma mensagem, uma exortação, e aquela pessoa se acorda. Meu Deus, eu estou entristecendo o Espírito Santo, tem misericórdia de mim, Deus. E aquela pessoa muda de atitude e novamente o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dela, ela sai daquele quadro em que ela estava.
Né? Então, em virtude disso, o crente tem que estar sempre se perguntando, né? E na culto de Santa Ceia é um dos cultos em que isso tem que ser feito, né? Analise a si mesmo, né? Mas não somente no culto de Santa Ceia, mas em qualquer culto, qualquer momento de nossa vida, né? Isso é uma análise diária que tem que ser feita. Então, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo na minha vida? Eu estou sensível à voz do Espírito Santo? Sabe o que eu estou sentindo? Eu estou sensível. A alegria do Espírito Santo com as coisas de Deus é algo que acontece na minha vida. Eu me alegro com aquilo que é de Deus. Será que eu me alegro? Aquilo ali é algo bom para a minha vida? Aleluia! Se aquilo ali não está mais me alegrando, o que está acontecendo? Onde eu estou dedicando meu tempo? O tempo livre meu, será que eu estou dedicando como Deus quer que eu dedique? Ou eu estou desperdiçando ele? Será que o Espírito Santo está alegre comigo nisso? Então veja, irmãos, nós precisamos entender que quando o Espírito Santo se entristece, quando o Espírito Santo se entristece na nossa vida, o crente que está em contato com ele precisa se entristecer também. Então nós precisamos, quando o Espírito Santo se entristece, nós precisamos também ficar tristes. Eu digo uma coisa, eu falo, pode não ser um pecado, não foi uma palavra torpe, mas simplesmente foi algo que eu falei demais. Eu falei demais, eu não deveria ter falado aquilo, eu conversei demais. Eu me expandi demais, aquilo ali. Eu senti que o Espírito não se agradou. Quem sabe eu entrei em uma área de conversa. Quem sabe eu falei forte demais com aquele irmão. Fui resolver um problema, mas eu falei forte. Aleluia. Falei forte com um familiar. Quem sabe falei forte com a esposa. Falei forte com o filho. Aleluia. Quando nós estamos com aquela sensibilidade no Espírito. Oh, glorificado é o nome de Jesus. O Espírito Santo se entristece e aquela tristeza se transmite ao meu espírito. E na mesma hora eu sinto. Aleluia, eu sinto que o Espírito Santo está triste. Eu digo, Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Aleluia, aleluia, tem misericórdia de mim, Deus. Aleluia, que coisa boa, irmãos, é quando nós temos essa sensibilidade. Quem sabe para outra pessoa aquilo ali não é nada. Mas você que tem o Espírito Santo, você sente a tristeza que o Espírito Santo sentiu. Aleluia. E aí, irmãos, que entra o perigo de a pessoa estar numa igreja que é uma igreja que não prega a palavra. Então, tem pessoas, irmãos, que quando se convertem, eles têm uma sensibilidade tremenda, porque eles têm aquele sentimento puro. Eles têm aquele sentimento puro. Então eles têm aquela sensibilidade. Agora vai estar naquela igreja. Ele sente que uma coisa entristece por isso, mas naquela igreja parece que não existe nada que entristeça. Fala, não, bobagem isso, bobagem. Isso é bobagem, não tem problema. Aquela pessoa quer orar, quer jejuar, mas naquela igreja isso aí não tem valor nenhum. Aleluia. Por quê, irmãos? A Bíblia nos mostra, interessante, né, que fala aqui da apostasia, mas fala de uma ação que acontece lá na consciência. Então diz assim, 1 Timóteo 4, 1 e 2, né, 4 versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios, ensinos de demônios.
pela hipocrisia dos que falam mentiras. Olha só por que eles apostatam. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Opa! Por que eles falam mentiras? E tem cauterizada a própria consciência. A consciência deles não sente mais. Oh, glórias a Deus! A consciência não sente mais. Preste atenção numa coisa aqui, meus irmãos, que eu vou falar agora. Você só consegue perder aquilo que você tem. Você só consegue perder aquilo que você tem. Você nunca vai conseguir perder uma coisa que você não tem. Então, se você está numa igreja, né, ou quem sabe, você está convivendo com pessoas que você faz uma coisa e você se sente mal, e aquela pessoa não se sente, e você pensa assim, mas ele é crente também, ele vai na igreja. Como é que pode isso? Ele é até crente mais velho do que eu. Meu irmão, minha irmã, se você sente que está perdendo alguma coisa de Deus, você está perdendo aquele contato com Deus, é sinal que você tinha isso. E possivelmente aquela pessoa nunca teve. Possivelmente aquela pessoa nunca teve. Aleluia. Quando a gente tem a presença de Deus, quando a gente está orando, daqui a pouco a gente se dispersa, a gente se distrai. Aleluia. Quem sabe você está ali, uma roda de pessoas, é aquela conversa, é aquela risadas, é aquela confusão. Aleluia. E você sente, não é um pecado, mas você sente que não há um domínio do Espírito naquele ambiente. Não há um domínio do Espírito Santo ali. Aquilo ali se transformou num ambiente dominado pela carne. Aleluia. E o Espírito Santo que está no seu espírito, ele que se entristece, você se entristece também. Aleluia, mas quem sabe uma outra pessoa que está ali não vai sentir isso. Por quê? Porque ela não tinha essa comunhão do Espírito Santo que você tem. Que Deus nos abençoe, irmão. Que Deus nos abençoe, irmã. Que nós venhamos ter essa sensibilidade espiritual. Sensibilidade. Que nós não venhamos a ser leprosos espirituais. O que é o leproso? Aquela pessoa que não tem mais tato. Ela encosta numa xícara quente e ela não sente que aquilo ali queimou ela, e aquilo ali vai destruindo o seu corpo. E muitas pessoas são assim, elas não têm mais tato, elas estão leprosas espiritualmente. Elas não sentem mais aquilo que prejudica a sua comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! Que Deus nos abençoe, que a gente tenha essa sensibilidade da ação do Espírito Santo e da palavra. Se a gente sente alguma coisa, a palavra vai confirmar aquilo ali. Aleluia, que Deus nos dê uma consciência limpa para nós termos essa sensibilidade. Então isso também é algo que vai contra o Espírito Santo, mas não é uma blasfêmia. Mas isso aí pode nos matar. E depois, irmão, nós vamos aqui falar sobre os dardos inflamados do maligno, que também vão agir na mente de uma pessoa e poderão também produzir entristecimento contra o Espírito Santo. Poderão produzir efeitos também, mas são dardos. Então veja, irmãos, nós precisamos estar atentos para aquilo que vem à nossa mente. Muitas vezes as pessoas pensam que tudo que vem na sua mente é delas. Mas nem sempre muita coisa é nossa. Muita coisa é nossa. Aleluia. Mas tem coisas que não foi o meu pensamento que produziu, foi algo que veio externo.
Então vejam, a Bíblia nos mostra que nós precisamos cuidar de nossa mente para aquilo que vem do exterior para assolar ela. Por isso que a Bíblia nos mostra lá no Salmo 1, versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque muitas vezes os dardos do inimigo vêm por essas rodas. Você está ali e diz assim: não, mas eu não falei nada errado. Tudo bem, você não falou nada errado, mas você está num ambiente onde não existe um domínio do Espírito Santo. Mas eu preciso trabalhar. Bom, se você precisa trabalhar, aquilo é uma necessidade. Agora, quantas vezes que as pessoas estão em uma roda de escarnecedores, não porque elas precisam. Elas não precisam estar ali, mas estão ali. E aquilo ali vai contaminando a sua vida. Glória a Deus. Que Deus nos dê, irmãos, sensibilidade para entender isso. Que Deus nos dê essa sensibilidade. Aleluia. Eu me recordo uma época, logo que eu comecei a trabalhar no órgão público federal que eu trabalho, quando a gente entra no trabalho, o que acontece? Normalmente a gente fica com a pior coisa que tinha para fazer naquele lugar. As pessoas que trabalham lá já sabem: vai chegar uma pessoa nova aí. Então eles já dão a pior mesmo para aquela pessoa, já dão um pior trabalho, trabalho que ninguém quer, que ninguém gosta, enfim. Então, porque as pessoas vão escolhendo o melhor. Eu me lembro que logo que eu entrei neste órgão público, eu fiquei junto com uma sala, uma salinha ali que era uma salinha de espera. Então, geralmente as pessoas gostavam de ficar numa sala mais quieta, mais silenciosa, um lugar mais distante, assim, mais isolado. Mas eu fiquei ali naquela salinha que era junto com uma sala de espera que tinha uma televisão. E eu me recordo, irmãos, que eu não olhava, a mesa não estava ali, mas ela estava praticamente em frente. E juntando, vamos supor aí que de tempos em tempos, com aquele ali movimento, eu acabava olhando. Vamos supor assim que durante a tarde inteira eu olhasse 15 minutos daquilo ali. 15 minutos. O que eu via ali, irmãos? O que eu via? O que se passava ali nas tardes, quando eles ligavam aquilo? Passavam programas que tinham assuntos que eram assuntos contrários à palavra. As vestimentas daquelas pessoas, entrevistadores, pessoas que participavam do programa, vestimentas indecentes. Então daqui a pouco eu estava aqui, daqui a pouco me chamava a atenção aquilo ali, eu olhava 1 minuto, continuava trabalhando. Daqui uns 10 minutos, aquilo eu prendia atenção, mais 1 minuto. Eu não sei, mas talvez, vamos supor que durante todo aquele período, eu olhasse 10 a 15 minutos. Eu imaginava que aquilo ali não fosse fazer problema para mim. Porque eu não estava olhando, não estava com interesse, mas aquilo ali estava entrando na minha mente. Aquilo ali, irmãos, eram dardos que estavam entrando na minha mente, sem eu perceber. E eu comecei a sentir que eu comecei a perder aquela sensibilidade do Espírito Santo. Eu comecei a perder aquilo. Eu pensei: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Será que eu estou em algum pecado, alguma coisa? E daqui a pouco o Espírito Santo me mostrou onde que estava o problema. Existiam dardos que estavam entrando na minha mente, sem eu me dar por conta do que estava acontecendo. Quem sabe uma outra pessoa que não tivesse numa condição espiritual de comunhão com Deus, estava sentado ali que ele não ia fazer falta nenhuma, porque ela não ia perder nada. Mas quando nós temos alguma coisa de Deus, irmãos, nós começamos a perder aquilo ali. E aquilo ali nos faz falta. Aleluia. Quando nós temos o Espírito Santo e perdemos,
uma fração que seja da presença dele em nossa vida, nós sentimos falta. Aleluia. E a partir daquele dia, irmãos, eu comecei a me cuidar. Oh, aleluia. Eu comecei a me cuidar para que nem nos momentos de distração eu deixasse entrar na minha mente aquilo que estava tirando de minha vida aquela presença do Espírito Santo, aquela comunhão com Ele. Oh, glórias ao nome de Jesus. Nós temos que cuidar, irmãos, porque a Bíblia diz que o inimigo possui dardos inflamados. O que eram os dardos inflamados da antiguidade? Aqueles dardos que tinha piche, né? Tinha alguma coisa inflamável, né? Na sua volta. Então eles jogavam fogo, e quando aquilo ali cravava em uma pessoa, em um objeto, aquilo ali incendiava. Aquilo ali incendiava. Ficava ali aquele dardo pegando fogo e colocando fogo naquilo onde ele estava grudado. E esses dardos do inimigo, irmãos, você não percebe o que está acontecendo muitas vezes, mas aquilo ali entrou na sua mente. Aleluia, entrou no seu espírito, e aquilo ali está ardendo. Aquilo ali está fazendo você incendiar com algo que não é de Deus. Aquela coisinha que parecia tão pequena se espalhou dentro da sua vida, criou raízes. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas não estão numa roda com outros ímpios, com pessoas, né, obscenas, não, mas elas estão em rodas virtuais. Estão no caminho de pecadores, mas caminho virtual. Roda de escarnecedores, mas roda de escarnecedores virtual. E ela pensa, não, eu estou aqui em casa. Você está em casa, mas você trouxe uma roda de escarnecedores para dentro da sua casa. E você está constantemente linkado, você está vinculado a esta roda de escarnecedores, pessoas dizendo palavras torpes, trazendo assuntos que são assuntos que ofendem a santidade de Deus. Está ali. É uma roda de escarnecedores. Não é uma mesa de madeira, não é uma mesa de uma matéria física, mas é uma mesa virtual, e você está sentado junto com aquelas pessoas. E quantos dardos inflamados têm atingido a sua mente, seu espírito, por causa dessa mesa virtual? Quantas mensagens que você tem recebido e você nem sabe o que está acontecendo na sua mente. Você nem sabe o que está acontecendo na sua mente, mas o Espírito Santo está ficando entristecido. A santidade de Deus está sendo atingida. Aquilo ali está abrindo um rombo na sua estrutura espiritual, sem você perceber o que está acontecendo. Aleluia. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Aleluia. Eu não vou colocar coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço os procederos que se desviam. Se por acaso, pelo trabalho, pela exigência do dia a dia, pela necessidade que aquele contato que é indispensável, eu preciso ter, algum dardo entrar na minha mente, a Bíblia diz que isso aí não vai se pegar na minha mente. Porque não sou eu que estou querendo entrar, é a situação, as circunstâncias. Mas naquilo que eu posso, eu estou afastando, eu estou tirando de diante de mim aquilo que pode ser um dardo inflamado do maligno. Agora, irmãos, então veja, o dardo inflamado do maligno muitas vezes pode levar a pessoa a pensamentos que vão entristecer o Espírito Santo. Mas ainda há espaço para arrependimento, há espaço ainda para retornar.
Ainda há espaço. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Agora vejam, a Bíblia nos mostra que também existe uma ação espiritual. Coisas que vêm na minha mente que não são meus. Não é porque eu permiti que aquilo entrasse, mas é o diabo que lança, o espírito que lança o pensamento. E muitas vezes aquele espírito lança um pensamento e diz: agora isso é teu, você que pensou isso. Você que pensou isso. Aleluia. Mas não foi você. Muitas vezes é um espírito maligno que está agindo ali. E nesses casos, nós temos aqui uma receita de Deus para você vencer. E não deixar isso atingir a sua vida espiritual. Não deixar você entristecer o Espírito Santo com isso. Primeiro, acusar o diabo e dizer a ele: este pensamento é teu e não meu. Não sou eu, eu rejeito esse pensamento. Eu não quero esse pensamento. Eu rejeito. Aleluia. Assim como eu rejeito um alimento pelo cheiro, eu sei que aquilo tem cheiro de algo estragado. Eu rejeito também aquele pensamento que é algo ruim, que é algo que eu vejo que é uma procedência maligna. Em segundo lugar, Efésios 6,16, eu tenho que apagar aquele pensamento com o escudo da fé. Eu vou proclamar a palavra. Aleluia. Se aquele pensamento diz: ó, você é algo que não presta para Deus, você é uma pessoa que não tem valor para Deus, você não tem jeito, você está numa situação terrível, e você sente que é uma opressão do diabo, você sente alguma coisa para deixar você distante de Deus, você rejeita aquilo. E você começa a dizer: não, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que eu vou ter vitória. Se vem aquele pensamento dizendo: Deus foi injusto com você, Deus te abandonou, você diz: não, Deus é bom, eu sei que Deus está comigo, eu sei que eu vou vencer. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus, a palavra de Deus não vai passar. As promessas de Deus não vão passar para a minha vida. Aleluia, não vão passar na minha vida. Aquilo que Deus quer para a minha vida vai acontecer. Aquilo que Deus quer para a minha vida vai acontecer. Não importa o que esteja acontecendo agora. Não importa a situação que eu estou vivendo. Aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida vai acontecer. Se eu agradar a Deus, eu vou entrar na terra prometida. Não interessa o que está acontecendo lá, se os gigantes são enormes, se as muralhas são fortes. Não importa, Deus diz que eu vou entrar, e se eu agradar Ele, Ele vai me colocar nesta terra. Aleluia! E terceiro aspecto é atacar o inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Faz como Jesus fez. Aleluia! Satanás vinha com uma palavra, Jesus vinha com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E Deus vai nos dar vitória, irmãos. Deus vai nos dar vitória. Nós estamos num processo. Aleluia! Nós estamos num processo. Nós estamos numa caminhada. E Deus está conosco. E Deus vai nos alcançar a vitória. Agora nós precisamos entender. Aleluia! Nós precisamos entender que dependemos da ação do Espírito Santo em nossa vida. E nós precisamos não somente evitar a blasfêmia. Às vezes a pessoa pensa assim: olha, blasfêmia contra o Espírito Santo, eu tenho que cuidar com isso. Eu tenho que cuidar. Eu não posso blasfemar com o Espírito Santo. Mas quanta coisa ela está fazendo. Quanta coisa ela está permitindo que aconteça com a sua vida. Quanta coisa que ela está permitindo que está entristecendo o Espírito Santo. Aleluia. E ela não está entendendo o que está acontecendo. Glória a Deus. Talvez, irmão, irmã,
você não esteja num caminho, num plano de condenação irreversível pela blasfêmia, pela apostasia. Mas você, pelas suas decisões, por não entender como agir diante dessas situações que nós colocamos nessa lição. Quem sabe você está pecando contra o Espírito Santo, com mentira, murmuração. Você está entristecendo o Espírito Santo. Você está permitindo com que dardos inflamados do maligno atinjam a sua vida e corroam a sua mente, corroam o seu espírito. Aleluia. E você pensa, eu não blasfemei contra o Espírito Santo. Mas você está entrando num caminho alternativo que vai afastar você de um caminho ideal. Por quê? Porque você, embora não blasfemando, você está entrando por um caminho de entristecimento ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Mas Deus quer trabalhar na sua vida hoje. Deus quer fazer você voltar ao caminho ideal de Deus. Aleluia. Se você não blasfemou, se você está com esse sentimento de querer Deus, de se arrepender, você não blasfemou, ainda há arrependimento. Aleluia. Ainda há como você voltar. Ainda há como você entrar novamente no caminho que Deus estabeleceu para a sua vida, como bom, agradável, perfeito. E nós vamos estar orando por você agora. Aleluia. E você hoje, aleluia, nesta noite, aqui em Porto Alegre à noite, não sei quantos países estão nos acompanhando, Deus quer fazer um propósito com a sua vida. Deus quer trabalhar na sua vida. E Deus quer renovar essa sensibilidade. Deus quer renovar esse contato, para que você esteja no plano ideal de Deus para a sua vida. Oramos neste momento. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, teu Filho, chegamos agora diante de ti, Senhor, para te dar graças por esta palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, ó Pai, de nos aproximarmos de ti. Senhor, nós queremos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Queremos nos aproximar cada vez mais daquele plano ideal que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Agora, no nome de Jesus, eu te peço agora, meu Pai, renova-nos, renova este ouvinte, renova este irmão videologado pela internet, pela Rádio Restauração Online. Renova a sua vida, renova a sua experiência contigo, renova a sua comunhão com o Senhor, Deus. Que a tua glória agora esteja sobre a sua vida, que a unção do teu Espírito tome conta da sua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, renova ele agora, renova ele agora, renova ele agora, enche do teu Espírito agora, enche do teu Espírito Santo agora. Oh Deus, que a tua glória seja derramada agora, Senhor, que toda fuligem deste mundo, todo dardo inflamado que tenha atingido a mente deste irmão, desta irmã, que seja agora destruído, seja agora neutralizado pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Vem agir de uma forma poderosa, de uma forma plena, Senhor, na vida desta pessoa, na vida desta família, na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, desta criança. Que a ação do teu Espírito Santo seja plena, Deus, que o poder do teu Espírito venha se manifestar, que a tua glória venha se manifestar de uma forma poderosa, Senhor Deus, nesta vida, nesta casa, neste lar. Nós clamamos a ti nesta hora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, que prevaleça, ó Deus, a semente plantada pelo teu Espírito, que prevaleça aquilo que a tua palavra semeou neste coração, ó Deus, e aquilo que veio do maligno, aquilo que veio do mundo, ó Deus, seja agora destruído, seja agora aniquilado, seja agora anulado pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, ó Pai. Nós clamamos a ti nesta hora e te damos graças por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Olha só, aqui temos mais algumas perguntas. Aleluia, aleluia. Irmão Roberto pergunta: uma pessoa que imita e debocha das pessoas que falam línguas estranhas, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? Se ele fala conscientemente, simplesmente para ofender o Espírito Santo que está na vida daquela pessoa, sim, e você vai ver pelos resultados na vida daquela pessoa, o endurecimento que ela vai sentir sem possibilidade de arrependimento. Davi Max Cristino: olha que interessante essa pergunta aqui, ó. Uma pessoa que está na comunhão e blasfemou do Espírito Santo, da mesma forma dos religiosos na época do Senhor Jesus, quando estava na terra e pecou, ela permanecerá na igreja ou sai? É uma questão dela. Quem sabe até permanece porque é uma religiosa, né? Mas ela, nesse caso aqui, né, normalmente ela sai. Ela fica na igreja por um pouco, daqui a pouco ela não sente mais por que ficar, né? Ela simplesmente está completamente endurecida, mas eventualmente pode até ficar na igreja por um tempo, né? Olha só como tinha perguntas aqui, né? Nós somos aqui nos entusiasmando, aleluia, e passaram as perguntas. Mas normalmente a pessoa acaba com o tempo saindo da igreja, mas é uma questão da decisão da pessoa, né? Quanto tempo dura alguém que é apóstata? Nós vamos estudar sobre apostasia mais tarde, né? Todos os desviados são apóstatas. Se a pessoa, nem todos, nós vamos estudar sobre apostasia mais tarde, né, com mais detalhes, e a gente vai tirar essas dúvidas. Tá, em outros pecados, né, não praticou, mas praticou outros pecados. Nesse caso, ainda há espaço para arrependimento. Então a Bíblia diz só que pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, e de apostasia também, né, a pessoa fica endurecida para o arrependimento. Mas outros pecados ela pode ter perdão, né, se arrepender. Muito bem. Depois nós temos outras perguntas aqui que são perguntas mais genéricas, né? Não, se a pessoa também tinha dom, por exemplo, variedade de línguas, e não fala mais, pode ser pecou contra o Espírito Santo? Até pode ser, mas não é, esse não é um sinal. De repente ela não é usada mais por dons espirituais, porque ela parou de orar, parou de jejuar, parou de ter aquela comunhão com Deus, e o Espírito Santo então deixou de se manifestar na vida dela, né? Depois nós temos outras perguntas aqui que são um pouquinho fora do assunto, né? Mas nós temos muitas cidades aqui, dezenas de cidades do Rio Grande do Sul conosco. Que Deus abençoe a todos. Outros estados, temos Santa Catarina, São Paulo, Paraná, e também temos Uruguai conosco e Portugal. Que Deus abençoe todos, né? Que Deus abençoe a todos, né? E o horário nosso se foi, né? Mas nós queremos aqui agradecer, né, a sua audiência e né, o seu log, né, virtual, né, sua conexão conosco. Que Deus abençoe. Estaremos orando também por pedido de oração que chegaram até nós aqui pelo chat. Então logo em seguida também estaremos orando por todos os irmãos. Deus abençoe a todos, né? Nós vamos ter que encerrar agora. E se Deus quiser, na próxima segunda-feira, nós estaremos então retornando aqui às 20 horas, então novo horário, né? E creio que Deus estará mais uma vez conosco, porque Ele sempre é fiel. E nós queremos estar sempre juntos dele. Que Deus abençoe a todos. Paz, oração e união. Que procuras, mulher, ele não está aqui, porque já ressuscitou.